Olá, minha gente, Nelson Sartori aqui com vocês em mais um programa Crônicas da Vida, falando com gente inteligente. E hoje eu trago uma amostra desse tipo de público que a gente entrevista aqui, que é a Renata Botura. Eu tenho um orgulho muito grande de trazer a Renata aqui. Sabe por quê, né? A Renata foi minha aluna aí no passado, tá? E a gente tem esse lado meio paterno, né? A gente tem aquele orgulho danado quando a gente vê um aluno nosso bem-sucedido, parece que a gente participou, olha, graças a mim, não é, né? É só orgulho bobo de um velho professor. Falou, mas a Renata, ela é uma pessoa fantástica e eu a trouxe hoje aqui para conversar com a gente, principalmente por causa do ramo de atividade dela, que ela trabalha com coworking. Na verdade, ela é a founder, olha só que bonita, fundadora do Locus ABC, que é uma empresa de coworking. Tudo bom, Renata? Fala um pouquinho para a gente. Tudo bem, Nelson? Obrigada pelo convite para estar aqui. E com certeza você fez parte disso, porque professor, com certeza, é formador de opinião, né? Formador de tendências. E sou muito grata aí por você ter passado pela minha trajetória. Antes como professor e agora como amigo, colega, né? Então, fico muito agradecida de estar aqui no programa hoje. Exatamente, eu sou fundadora da Locus ABC, que é uma rede de coworkings, né? Para quem não sabe o que é um coworking, nada mais é que um escritório compartilhado. Então, é uma forma de você trabalhar com infraestrutura de qualidade, com baixo custo, através da economia compartilhada. A gente sempre faz uma comparação da economia compartilhada com o Uber, né? Eu gosto muito de fazer esse comparativo porque é algo que está mais acessível para as pessoas hoje. Então, hoje em dia, as pessoas usam muito o carro de aplicativo para não ter um bem, né? Que é o carro, parado muitas vezes, com manutenção, com tantos problemas que às vezes um carro numa garagem pode trazer, né? E o escritório compartilhado, a economia compartilhada, trouxe isso também para a parte de escritório no coworking, através do compartilhamento de infraestruturas de qualidade, sem você ter que se preocupar com a manutenção do seu escritório, com a luz, com a limpeza, com a internet. Sendo assim, você compartilha uma infraestrutura em um endereço de privilégio, de prestígio, normalmente. Esses pontos são muito bem adaptados na cidade. E você compartilha fazendo networking dentro do seu ambiente de trabalho. Isso que é o mais legal de tudo, né? Então, além de você pagar menos por uma infraestrutura de qualidade, você consegue conhecer outros empresários dentro do próprio ambiente de trabalho. Isso é muito legal. Isso é fantástico, isso é verdade. Deixa eu só, às vezes, explicar para as pessoas que a gente está aqui num sistema que é o Zoom. Então, às vezes a pessoa vê, é assim, ó, quando eu olho para a Renata, que eu estou aqui, a gente está com a tela compartilhada, quando eu olho para ela, o meu olhar parece que está disperso, que não está com ela, está olhando para outro lado, né? E quando eu olho para mim, parece que eu estou olhando para ela. Pessoal, é melhor olhar para onde, então, né? Não é isso. A gente continua olhando para não precisar olhar. Acho que o ideal, assim, quando eu ouço você, eu vejo você falando comigo e isso daí é o que importa, né? Só avisando para as pessoas não se preocuparem com os nossos olhares, porque como a gente tem uma tela compartilhada, né? Fala assim, se eu olhar retinho aqui para a câmera, parece que eu estou olhando para um lugar perdido. E a coisa é bem pessoal e a gente conversa, né? Fala assim, a gente sabe que o nosso programa ele é um programa de rádio, né? Falou assim, então, às vezes, a gente faz a divulgação, alguma coisa, e as pessoas veem o compartilhamento da tela e falam assim, poxa, mas ele conversa com o entrevistado olhando para o outro lado. Não, eu estou olhando para ela, assim, né? Falou assim, está conversando. Falou, mas vamos lá, né? Feitas as explicações aqui, o que eu gostaria que você falasse um pouco para as pessoas que nos ouvem, que é o seguinte, você é uma jovem empreendedora. É alguém o quê? Dinâmica, alguém que é uma referência e um exemplo do que é um jovem empreendedor. No dinamismo, no conhecimento de novas técnicas, novas ferramentas, de uma nova visão de mercado, nova visão de mundo. E as pessoas são ávidas por esse tipo de conhecimento, esse tipo de visão. E você, justamente por trabalhar na atividade de coworking, teve de rapidamente criar uma adaptação para a realidade que nós estamos vivendo, o que é uma habilidade fantástica e necessária hoje em dia para o empreendedor, que é ele poder o quê? Mudar os sentidos. A gente até teve um papo ontem aqui,
em que você disse sobre uma competência que hoje em dia é importante, que a pessoa sabe rapidamente mudar a direção, que é para poder continuar caminhando no mesmo ritmo, né? Ou seja, o chamado gerenciamento de negócio, né? Saber gerenciar o seu negócio de maneira que ele não se perca. Nós não estamos no momento de ficar lamentando, né? Eu gosto de dizer isso daqui. Não vale a pena se falar sobre o caráter apocalíptico, né, do momento, porque eu acho que esse termo é um termo muito extremo, mas as pessoas gostam, né? Da mesma maneira como a Renatinha ontem falou também, que ela também não gosta do termo novo agora, né? E eu concordo, pelo novo agora. Um novo normal, né? O novo normal. Por quê? É como se nós não fôssemos capazes de administrar as coisas que acontecem na nossa vida. O que nós estamos vendo aqui agora é justamente essa competência. É por isso que eu queria que você falasse o que você criou, vai? Que é esse que é a grande questão. Dentro do seu trabalho, das características, o que você criou, o que mudou, quais são os novos rumos e como é que você vê o que está acontecendo para daqui para frente. Qual a sua ação? Manda lá. Legal, Nelson. Bom, a gente precisa muito da flexibilidade. Eu acho que todos esses termos que você acabou de falar se resumem em flexibilidade, né? Num momento como esse, a empresa que não tem flexibilidade, que não é flexível, tanto com seus clientes, quanto a sua infraestrutura, quanto com seus produtos, ela se viu em uma dificuldade, ela se viu numa sinuca de bico ali, precisando muitas vezes fechar. Eu tenho muitos clientes, parceiros, amigos que infelizmente tiveram que fechar seus negócios, né? E a gente acompanhou isso muito de perto. E ter um coworking, pessoal, envolve ter imóveis, né? Então, o que a gente tem? A gente tem infraestrutura dentro de prédios comerciais, metragens grandes, e para manter essa infraestrutura, a gente tem um custo fixo alto, não é verdade? Porque é exatamente essa dor que a gente resolve para o cliente. Então, aquele cliente que muitas vezes trabalha bem em casa, que muitas vezes precisa só de uma sala para atender um cliente esporadicamente, ele não precisa manter essa infraestrutura. Porém, a Locus precisa manter, né? A gente, como empresa de coworking, precisa manter. E quando tudo isso aconteceu, veio a pandemia, a gente olhou e falou assim, bom, vamos tentar entender como que a gente vai manter essa infraestrutura durante esse período de isolamento social, onde as pessoas precisam ir para casa, né? Isso é um discurso que, desde o início, a nossa marca e eu, como fundadora, a gente prezou muito, que a gente não quer construir um castelo aqui para você desde o início da pandemia para você continuar vindo para cá. Não, a gente quer respeitar as leis e respeitar as medidas de segurança desde o início. Então, quando tudo isso aconteceu lá em março, a gente fechou a empresa, a gente isolou a empresa, não permitimos que ninguém entrasse, né? Então, conversamos com todos os clientes, incentivamos o isolamento social em casa, mantivemos a comunicação com eles, isso é muito importante. Então, a primeira estratégia que a gente teve, Nelson, comunicação, né? Acredito que essa é a palavra-chave para muitas das coisas que a gente está vivenciando hoje, né? Então, primeiro, como você se comunicou com o seu cliente? O quão transparente você foi com o seu cliente e o quanto você ouviu dele também. Acho que muitas empresas não entendiam quando um cliente falava assim, olha, eu estou num momento muito difícil, não vou conseguir pagar essa mensalidade, vou precisar flexibilizar, mas eu preciso do seu serviço quando eu voltar, o que a gente pode fazer? E muita gente não teve esse jogo de cintura, essa negociação de realmente entender a realidade de cada um. Essa é a primeira parte. Então, se comunicar e ter empatia, porque cada um viveu uma realidade diferente, né? A gente sabe que cada empresa aqui... Vou só te atrapalhar um pouquinho, só para poder fazer um comentário nisso que você fez, que é uma realidade que eu acredito que está se passando com muita gente que tinha um imóvel, isso vai numa proporção assim, tinha um negócio dentro de um imóvel, o imóvel teve de ser fechado, ele deixou de faturar, está sem faturar há muito tempo, mas ele tinha um compromisso com o locatário, né? Ele tinha um compromisso com o locatário. O que acontece, que eu vi muitas vezes acontecer, eu vi muito isso aí ser falado. Não houve abertura para uma negociação. E a consequência disso daí foi o quê? 2 em prejuízo. Por que 2 em prejuízo? Um, que foi obrigado a fechar o seu negócio porque ele não tinha como sustentar aquela estrutura. E o outro, que perdeu realmente aquele que estava alocado no seu imóvel
e que agora vai levar muito tempo, mas muito tempo realmente, para poder recuperar aquilo que ele perdeu e vai perder. Então, as pessoas têm de ter uma visão, e eu vejo isso daí como algo muito grande, sabe, assim, acontecendo em muitos lugares, estacionamentos que dependiam de estruturas de movimentação de carros foram obrigados a fechar porque a movimentação caiu e não tinha como sustentar restaurantes e coisas assim. Então, eu acho que essa realidade que você está falando, que ela é particular, mas ela é um ponto que mexe com quase todo mundo ligado ao comércio, né? Com certeza. O mercado imobiliário em si, né? Todo o mercado imobiliário foi muito prejudicado. Lógico. E quando a gente conversa com o proprietário do imóvel, ou com a construtora, com a administradora, às vezes o diálogo é meio assim: você não pode jogar o seu problema para mim. Mas espera aí. Esse problema não é meu, o problema não é seu. O problema é do mundo, né? A gente precisa realmente entender a realidade e entender a negociação. Então, por isso que eu digo, o primeiro ponto, a primeira estratégia que a gente teve foi de comunicação. Foi de entender cada empresa que está instalada aqui dentro com a gente, que tem uma posição de trabalho, que usa o nosso endereço comercial, que usa o nosso endereço fiscal, que usa uma sala de reunião por hora. Então, foi conversar com cada cliente, manter uma ponte de diálogo aberta. Então, é o WhatsApp, olha, eu tô com fácil acesso, você pode me ligar, vamos fazer uma conferência via Zoom, vamos tentar entender sua realidade, né? Claro, temos contratos a cumprir, todo mundo precisa cumprir os compromissos que já vinha sendo firmados, né? A gente não pode simplesmente jogar tudo pro alto e falar, tá tudo bem. Claro que não, mas a gente precisa entender a realidade de cada um. Então, essa foi a primeira estratégia que a gente teve. Então, conversar, entender os contratos ativos e tentar fazer uma negociação. Não tendo ônus para nenhum dos lados, né? Então, jogando a mensalidade que você não utilizou agora lá para frente, parcelando multa, parcelando negociações. Olha, eu vou te dar um desconto aqui, vou jogar ele para daqui a um ano para você reaver comigo, porque dessa forma todo mundo fica confortável e confia na empresa, né? Então, a transparência nesse momento é muito importante, porque a gente vê também muita gente se aproveitando desse momento para fazer coisa errada, né? Então, para isso não acontecer, a primeira parte foi a comunicação. E dentro de comunicação também, Nelson, a gente viu que uma demanda diferente apareceu. O que é essa demanda diferente? Então, antes a gente trabalhava muito com locação de salas de reunião grandes, então salas para 10 pessoas, salas para 20 pessoas, auditórios para até 80 pessoas. A gente trabalha muito com evento, né? Então, a gente tem auditórios grandes dentro dos nossos espaços para até 80 pessoas para fazerem eventos corporativos. A gente alugava por período, com tudo incluso, internet, telão, projetor. Então, esse era um dos nossos serviços, né? E um dos nossos principais serviços. Parou, né? E hoje parou, exatamente. Então, essa foi a primeira coisa que a gente viu zerar. Então, uma receita que entrava, não é que ela diminuiu como as outras dos outros produtos. Ela zerou, ela desapareceu. Porque ninguém mais alugava sala para 10 pessoas, sala para 80 pessoas, um auditório para um evento, né? E aí, quando a gente viu essa fonte de receita secar, aí a gente precisa da flexibilidade que a gente conversou no começo. Sim. Se a gente para e fica esperando o novo normal acontecer, e não, o mercado vai se reaquecer, daqui a pouquinho os eventos voltam, vai dar tudo certo. Aí, o que a gente acaba fazendo? A gente é lesado, né? Porque o espaço fica parado, as contas não param, a gente tem que continuar mantendo o espaço. Por mais que a gente negocie com o proprietário, negocie com a construtora, conta de luz existe, conta de água, metro quadrado é muito caro, né? Manter metro quadrado vazio não dá, simplesmente não dá. E quando a gente viu que essa fonte de receita e esse produto em específico, que são os auditórios e as salas de reunião, não iam voltar tão cedo, a gente começou a adaptar. Então, a primeira etapa foi a comunicação, a segunda etapa foi a adaptação para a nova demanda. O que é essa nova demanda, né? A gente vê que dentro do ambiente compartilhado, antes, existia contaminação cruzada. O que é isso, né? Poxa, eu tô sentada aqui na minha baia de trabalho, ao meu lado tem um outro profissional, na minha frente tem um outro profissional, e pode acontecer de eu encostar na cadeira dele encostar na minha cadeira, da gente ir na copa e trocar um cafezinho, e pega um copo aqui, pega um copo ali. Opa! Então, a gente teve que adaptar os espaços. Primeiro, espaçando os ambientes compartilhados,
E segundo, adaptando esses grandes ambientes que a gente não estava tendo mais locação, então um auditório para 80 pessoas, a gente não está mais alugando. Então o que a gente começou a fazer? A dividir esses espaços em espaços menores e mais isolados. Porque a demanda agora, Nelson, é para ambientes privativos. As pessoas se sentem mais seguras em um ambiente privativo. Né? Então, antes a pessoa ligava e ela procurava por preço. Hoje a pessoa liga e procura por segurança. Então, legal, eu quero estar no ambiente compartilhado, uma baia de trabalho, eu não preciso de mais do que isso. Eu só quero sair do meu ambiente home office, porque muitas vezes eu não consigo produzir em casa. Eu tenho um filho pequeno, eu tenho um cachorro, estou fazendo uma reforma no apartamento do lado, a minha internet não é estável. Então, existem N problemas que o home office vem mostrando, né? A gente conversou, batemos um papo ontem, e a gente viu como a cultura do home office ela não é bem instalada ainda. Muitas pessoas não tinham. Né? A gente comentou, e eu quero retomar isso daí com você, porque eu acho que é um dos pontos importantes aqui do nosso bate-papo, que é justamente o seguinte: existe uma realidade que nós temos de encarar, de enfrentar e não podemos fugir. Ou seja, vamos buscar solução para as coisas. E nós estamos vendo que muitas empresas, e eu gosto de citar isso daí, que a própria Google já se pronunciou dizendo que não tem pretensão alguma de voltar antes de 2011, não importa o que aconteceu, ao seu trabalho físico. 2011 não, 2021. 2011 ele já está lá para trás. Eu só mudei 10 anos aí, né? Falou, estou perdendo a noção de tempo. Então, o que aconteceu? Que ela só vai voltar em 2021. Por isso, significa o quê? Que toda a sua estrutura está em home office. Ela está o quê? Fazendo uma experiência, porque isso daí é o papel dele. Estão experimentando. O que significa hoje você ter o seu colaborador trabalhando num ambiente que não seja um ambiente exclusivo. Por quê? Porque o trabalho dele independe do ambiente. Porém, o que nós estamos vendo também? Que outras questões estão sendo importantes. Por exemplo, nós temos um grande problema, como você falou, de espaço, e que compartilhamento de espaço é uma coisa complicada. E, ao mesmo tempo, de locomoção, que eu acho que é esse um outro aspecto que as empresas têm de ter muita responsabilidade, porque o processo de locomoção implica as pessoas irem se comunicando, se tocando e podendo propagar qualquer tipo de disseminação de doença, como nós estamos vendo hoje. É uma exposição, né? Que muitas vezes é desnecessária. Né? E sem levar em consideração o seguinte, que essa é uma realidade, mas que ela permitiu que se vislumbrasse outros aspectos, como a facilidade de você ter o seu funcionário trabalhando perto da casa dele para que não haja problema de locomoção, nem para ele e nem mesmo de movimentação. Ele fica mais perto da casa dele. A questão de ele não precisar investir dentro da sua própria casa, porque a gente sabe que, na maioria das vezes, a nossa casa ela não é feita para esse tipo de função. Né? Falou assim, as pessoas estão tendo que trabalhar dentro do próprio quarto, ali dentro, e como você disse, é a mãe, é o filho, é o marido, é o cachorro, todo mundo compartilhando de um ambiente que não é feito para isso. Então as pessoas sentem, e eu acredito que essa necessidade ela vai crescer e muito. Então eu acho que vislumbrar isso daí é um ponto fundamental, porque particularmente eu gostaria, ao invés de ter que me locomover 40 quilômetros para chegar até onde eu trabalho, que sejam 20 quilômetros, mas que eu pudesse ir para um lugar mais próximo, que eu pudesse voltar para minha casa com maior rapidez. Eu estou com uma tossezinha chata aqui, né? Falou, voltar para casa com mais rapidez, tivesse mais segurança. Não precisa se expor tanto, né? E outra, perfeito. Que eu tivesse uma estrutura que pudesse atender às minhas necessidades, como uma internet garantida, um ambiente que eu pudesse sair e voltar e que ele tivesse com garantia de segurança, com garantia de higiene, de relacionamento, que eu não precisasse ter nenhum tipo de conflito com outras pessoas, que eu pudesse realmente poder sair da minha casa para realizar o meu trabalho sem ter toda essa locomoção. Então, eu acho que isso abre uma nova perspectiva também de espaço de trabalho, não é não?
Com certeza. Essa cultura do home office, como a gente vinha dizendo, e muitas vezes a gente se engana quando fala assim, nossa, mas eu estava numa reunião online e veio meu filho me atrapalhar. Não, na verdade, você que está invadindo o espaço dele, né? Muitas vezes a lógico. gente não se preparou para o home office, a gente não tinha essa cultura, a gente não tinha um espaço reservado. E assim, do nada, a gente precisou adaptar um E você espaço em disse uma casa. coisa interessante. Essa é uma nova cultura. Cultura que eu digo assim, não que ela fosse uma novidade, né? Falou, mas é algo que deu um salto e que, de repente, se tornou a realidade de muitos que não imaginavam que isso daí ia acontecer e agora tem de se virar dentro dessa situação. Não? Perfeito. Muitas empresas, né, não só o Google, mas muitas empresas já disseram que até o final do ano vai ser home office, né? Não vão reabrir os espaços. E com isso a gente vê muitos imóveis comerciais serem devolvidos, porém essa credibilidade de manter o endereço comercial, de manter o endereço fiscal, de fazer muitas vezes uma reunião em um ambiente isolado, de ter uma internet estável, muitas vezes ela não está tão acessível no espaço de home office, né? E é Verdade. isso o que o coworking pode providenciar. Então, antes dessa pandemia, a gente falava muito de coworking como redução de custo, né, como pontos estratégicos para se trabalhar, como credibilidade para você atender o seu cliente. E hoje a gente fala de coworking como ferramenta para o seu negócio. Por que ferramenta, né? Porque hoje a gente vê que o nosso negócio pode ser uma ponte. O que é essa ponte? Desde da pessoa que é autônoma e muitas vezes não tem esse ambiente dentro de casa para trabalhar com qualidade, com segurança, com privacidade, com internet bacana, com um ambiente com cenário legal, com estúdio, não tem. E com um coworking ela pode usar, até uma multinacional que pode providenciar qualidade de vida para o seu colaborador. E é isso que você estava falando, Nelson. A gente que está aqui no ABC Paulista, né, São Bernardo, Santo André, São Caetano, Diadema, a gente aqui nessa região. Quantas pessoas não saem daqui todos os dias e percorrem 20, 30, 40 quilômetros por dia dentro do transporte público para chegar até o ambiente de trabalho? Que muitas vezes esse ambiente de trabalho se limita em uma mesa e um computador. Verdade. Por que percorrer 40 quilômetros, sendo que muitas vezes a 5 quilômetros da sua residência, 3, 4, tem um coworking, tem um ponto de economia compartilhada, você pode incentivar o negócio local. 2, oferecer qualidade de vida para o seu colaborador, né? Tira ele desse estresse de trânsito todo dia, de exposição, né? O transporte público a gente sabe que é um dos pontos principais de exposição e contágio nesse momento para o Covid-19. E muitas vezes ele se frustra, porque ele fala, nossa, eu podia estar fazendo o meu home office, mas não consigo, porque a minha casa não está adaptada para isso, então eu tenho que percorrer 30 quilômetros para chegar na minha empresa, que nada mais é que uma mesa e um computador, né? E os coworkings estão aqui para isso. A gente é a ferramenta, desde o pequeno empresário, do autônomo, até a multinacional, que precisa entender que infraestrutura tem que ser flexível. Essa é a mensagem, né? É ferramenta e flexibilidade. Saber usar o que está ao seu entorno. E, claro, incentivar o negócio local, gente. Isso é muito importante, né? Vamos lá, você acha que o coworking vai criar um novo status para quem trabalha? Por exemplo, antigamente, vou dizer assim, quando eu montava meu escritório para receber os meus clientes, então eu investia na própria apresentação desse meu escritório. Por quê? Era o aspecto visual, as acomodações, e nós sabemos que hoje isso daí ficou em segundo plano. Ficou em segundo plano. Por quê? Não cabe, não é mais a estética que manda, né? Mas sim o quanto eu demonstro respeito com aquele com quem eu preciso conversar, quanto eu tomo cuidado com ele. Isso se torna uma questão ética agora também, né? Ela perde a estética e ganha a ética. E dentro dessa cultura ética, o coworking acaba se tornando, né? O coworking acaba se transformando numa melhor forma de se apresentar. Falando, olha, eu faço isso porque eu me preocupo com você, eu não quero ficar criando um ambiente que, na verdade, pode gerar desconfiança, porque aquilo que eu vejo, na verdade,
significa aquilo que está acontecendo quando eu não estou aqui, a questão da higiene, de limpeza, que a gente sabe que isso é uma coisa complicada, maçante. Diferente de quando você tem uma empresa que você tem de sustentar essa estrutura constantemente, isso daí passa a fazer parte da rotina. Então, eu sei que eu vou sair da minha casa, eu vou entrar no meu carro, que está todo limpinho, né, em tese, eu vou ir até a garagem do prédio, não? Vou entrar na garagem do prédio, vou até o meu espaço de trabalho e pronto. Ou seja, eu tive uma locomoção. A gente vê coisas assim se transformando, como, por exemplo, você falou no comecinho sobre o Uber. É um outro sistema que vai ter de atender e se adaptar de uma maneira muito eficiente, porque senão ele vai perder espaço. A gente vai ter o quê? E nós vimos isso acontecer hoje, nós vimos um retrocesso muito grande e as pessoas voltando a usar o automóvel. Né? Por que voltando a usar o automóvel? Porque você sabe que é prático. Eu, particularmente, eu sou um fã do Uber. Fã do ter carro de jeito nenhum. Para que eu quero carro? Né? Seja lá onde eu vou. Por quê? É aqui e fora do estado, fora do país, eu chamo pelo aplicativo e vou para onde eu quero. É maravilhoso. Só que a gente vê o seguinte, existem realidades que vão ter de se reconstruir. Né? E essa reconstrução, como a que você está falando, ela vai criar uma nova cultura, porque ela vai atribuir um novo status, e isso daí dificilmente vai se perder. Então, essa é uma das questões que eu acho que é importante que as pessoas entendam. Não é que o mundo mudou, é que houve o quê? Uma rota diferente, uma estrada paralela que nós estamos pegando e que ela tem o quê? Características diferentes. Nós vamos continuar caminhando. O mundo não vai parar. Falou só que nós temos de fazer o quê? Entender essa nova trilha que a gente está seguindo, sabe? Todos vão ter de se adaptar, todos vão ter de acomodar e de criar em cima disso para sobreviver. Um dos pontos mais importantes que eu quero mostrar para as pessoas é justamente o que se cria num momento como esse. Tá? O que se cria, porque é importante criar. Como é que eu faço para o meu negócio não desaparecer? Que é isso que você está mostrando. E é isso que eu acho que é importante que as pessoas vejam aqui. Né? Legal. Por isso é uma mente jovem, né? Mostrando como é que é essa ação. Mas é verdade. Se eu não aprender com você, quem para no tempo sou eu. Tá? Fala assim, o meu papel de professor é uma coisa, mas eu tenho que estar me movimentando. Vejam, hoje em dia, essa é a realidade que eu vivo. É uma realidade virtual e eu não sei quando vai haver uma segurança de fato para que você volte a uma sala de aula, como antigamente, justamente por causa de tudo isso que nós falamos. Né? Perfeito. Essa palavra status, né, que você disse, eu acho que o nome do programa não podia ser melhor, né? A gente tem que falar com gente inteligente. Eu acho que o empresário inteligente de hoje em dia, ele vai entender que ter status é ter sua empresa ativa, né? É ter sua empresa sem quebrar. E ter uma empresa inteligente, preocupada com tudo isso. Perfeito. Então, assim, desde o início eu estou falando na palavra flexibilidade. E eu acredito que esse é o segredo para esses momentos, né? A gente tem que ter resiliência, né? O empreendedor tem que ser resiliente, entender que os problemas virão. Essa não será a última, infelizmente, eu acredito que não será a última pandemia que vivenciaremos, né? Eu já vivi uma, você também. Não foi tão pesada quanto essa, não se perdurou durante tantos meses como está se perdurando. A gente não tem suína, não é? A gente não tem nem ideia de quando vai ter uma vacina. E tem muita gente que fica se apoiando nessa ideia, falando assim, não, quando sair a vacina vai dar negócio de volta. Não, quando sair a vacina vai dar negócio de volta. Poxa, e até lá? Até lá você quebra, né? Até lá você quebra. Se você não é flexível, se você não é inteligente, você quebra, né? E não é assim, Renata, então quem não é inteligente não quebra, né? Então, assim, só quebrou quem não foi inteligente. Não estou dizendo isso. Mas só quebrou quem não foi flexível. Quem não entendeu que a transformação é necessária nesses períodos e que a gente não pode esperar esse período passar para voltar ao antigo normal. Isso é retroceder, né? Então,
Não vai acontecer. Então, por que eu peguei os meus auditórios e transformei em espaços menores, mais isolados, em baias menores? A gente distanciou as pessoas, as salas de reunião só podem entrar um número menor de pessoas, toda a equipe está usando face shield, máscara, tem totem de álcool em gel com ativação pelo pé. Por que a gente fez tudo isso? É só para esse período? Não, né? Isso será algo constante e permanente, até a gente ter uma segurança maior. Porém, os nossos hábitos vão mudar, né? A gente tem que entender que agora o quanto faz sentido ir para um evento presencial, se muitas vezes eu posso ter esse evento no conforto da minha casa, sem a minha locomoção, numa plataforma online. E outra, então, né? A pessoa que trabalhava com evento, ela vai ter que se reinventar. As necessidades futuras serão supridas de acordo com a demanda do que vier a acontecer. Então, qual é a grande questão? Eu acho assim, eu não posso acreditar, pura e simplesmente, que eu posso retornar a uma estrutura tradicional como se tudo o que aconteceu e tudo que eu aprendi não servisse mais para coisa alguma, né? Eu gosto de dizer do meu ambiente, o ambiente em que eu cresci, que é o ambiente da educação, e que hoje em dia eu já, na verdade, há vários anos trabalho com ensino à distância, eu tenho meu estúdio, eu transmito minhas aulas já para várias escolas, falou mais que a gente vê a partir de agora algumas possibilidades serem integradas à realidade da educação como um todo, porque antes ela era concentrada em alguns nichos diferentes, como concurso público, algumas universidades que faziam as suas aulas transmitidas para os seus alunos, à distância e tudo mais. E hoje em dia a gente vê o seguinte, que desde o ensino básico, tá? Logicamente desconsiderando as crianças que precisam de atividade física, né, e que realmente sofreram muito, porque é muito difícil você pegar uma escolinha infantil ali e colocar as crianças online, né? Uma criança de 3, 5, 7 anos ali, ter paciência, isso daí é pedir demais. Tá? Falou mais que, por exemplo, que a gente sabe que vai acontecer daqui para frente, nós vamos ter uma paralisação dos meios de transporte, como acontecia no passado, e que, de repente, todo mundo ficava perdido. O que eu faço? Que as escolas certamente falam assim, em função a essa expectativa, nós vamos garantir o nosso dia letivo com o online. Então, amanhã todos ficam em casa, no horário certo, vocês vão acessar e vão ter contato com o seu professor. Tá? Que maravilhoso, né? Mas, a gente não deixa ninguém sem o ensino, não é um dia perdido. Mas é uma realidade. Com as ferramentas possíveis no dia. Sim, e a gente vê coisas assim. Tá bom, eu tenho um professor que ele está com um problema, sei lá, de locomoção, ou então qualquer outro problema, que eu consigo contatar um outro independente do espaço físico, porque eu posso ter uma carteira de pessoas que vão poder me atender no momento de necessidade e falar, eu só estou com um problema durante 3 dias aqui com o professor, você cobre? Falou, cobro, estou aqui, sento, qual que é o horário X? Então, existe uma possibilidade maior. Como a gente falou, no fato de amanhã a gente ter de passar por qualquer tipo de outro problema de questão de saúde que exige isolamento, mesmo que seja mais simples, nós criamos uma cultura que vai permitir que as pessoas falem, olha, até que se constate ali qual é a gravidade para que a gente não corra risco, nós vamos então o quê? Executar dentro dessa semana, desse período, a nossa estratégia X, que é o quê? É a nossa estratégia de segurança, em que as pessoas vão ter que construir isso. Qual é o seu plano estratégico de segurança? Porque eu vou contratar você, eu falo, tá bom, qual que é o seu plano estratégico de segurança? Porque, de repente, eu preciso me isolar novamente. Falar, não se preocupe que dentro desse período, o que você vai ter? Você vai ter a possibilidade de ter um acesso através de uma plataforma nossa. Né? Então, eu vejo assim, as soluções vão surgir e as novidades vão ter de ser instaladas nesse momento. Então, não existe uma perspectiva de simplesmente tudo que está sendo construído desaparecer. Não existe a perspectiva de você ter um retrocesso. Tá? Então, é por isso que, assim, por mais que se fale de novo agora, dele ser um jargão, existe aí sim um fato irreversível e que a gente vai ter de viver com isso tudo. Não é assim? Natinha, a gente está bem em cima do nosso tempo. Eu queria que você fizesse o encerramento. Pena, não é? Dá para ficar aqui muito tempo. Que você fizesse ali suas considerações finais para a gente poder fechar o nosso programa.
E aí? Legal, Nelson. Bom, gente, eu acredito que a mensagem que a gente queria passar hoje é sobre flexibilidade no mundo corporativo. Empreendedorismo nunca foi fácil e agora com uma pandemia, né, veio para mostrar que realmente é para os fortes. Não é fácil empreender, ainda mais no Brasil, que é um país que a gente tem que lutar dia a dia aí com as dificuldades que aparecem. Mas a gente tem que aprender muito com as empresas startups que aparecem a todo dia, que precisam escalonar os serviços, Sim. precisam vender investimentos. Eu conversei com o Nelson ontem que eu me inspiro muito nas startups e no modelo de pivotar que elas têm. Pivotar nada mais é que mudar a estratégia. Então a gente está indo nesse caminho, mas um investidor não quis investir com esse caminho. Então a gente pivota para conseguir seguir um caminho mais seguro. E nesse momento de pandemia, gente, quem não consegue pivotar o seu negócio, né? Quem não consegue mudar, que seja a comunicação com o seu cliente. Essa pressão que os empresários também estão tendo de se reinventar, não é tão fácil, não é simplesmente, a gente se reinventa, eu crio um novo produto, eu vou vender tal coisa, eu vou mudar meu negócio. Não é tão simples assim, a gente sabe que não é. Mas muitas vezes essa mudança que você precisa fazer é uma mudança pequena. É uma mudança na comunicação da sua empresa, é uma mudança estratégica no seu modelo de negócio, é uma mudança de infraestrutura, de cultura da sua empresa com seus colaboradores. Poxa, por que não enviar seus colaboradores para o home office permanentemente? Será que é tão ruim assim? Será que não é inteligente a gente fazer uma reunião presencial a cada quinzena em um coworking, ao invés de pedir para todos os colaboradores irem até o seu ambiente de trabalho, manter custos altos com infraestrutura, exposição, qualidade de vida? Então, assim, tudo isso tem que ser posto na balança, né? Até onde é inteligente manter uma infraestrutura própria num momento como esse e num momento após esse. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer. A flexibilidade não tem que ser só nesse momento, tem que ser no momento depois também. Então, a nossa demanda como coworking mudou muito, a gente está focando muito em segurança, privacidade das pessoas, distanciamento dos coworkers, que são as pessoas que utilizam o nosso espaço, e muita transparência com todo mundo que vem aqui. E você como empresário, né? As pessoas que estão ouvindo a gente como empresários, eu gostaria muito que vocês refletissem sobre isso também. Até onde manter uma infraestrutura e garantir a segurança dela é inteligente num momento como esse. Então, flexibilidade é isso, é entender até onde você consegue usar as ferramentas disponíveis próximas de você e do seu local de trabalho, né, gente? Vamos incentivar os empresários locais. Aqui no ABC a gente tem tanta gente boa, tanta gente importante e com produtos excelentes que podem ajudar muito a gente nesse momento, ser ferramentas para o nosso crescimento. E se alguém precisar, é só procurar a Locus ABC. Isso, @LocusABC em todas as redes sociais ou o nosso site locus.digital. Lá tem todas as nossas unidades, produtos, serviços e o nosso Fale Conosco. Se tiver qualquer dúvida, pode falar com a gente. Perfeito, Renata. Foi uma delícia conversar com você, o prazer, eu tenho certeza que todo mundo vai tirar muito proveito, até mesmo porque, como eu disse a você, é muito importante nós ouvirmos pessoas que estão buscando solução e que possam trazer inspiração, principalmente as mentes jovens, trazendo inspiração para que todos saibam quais passos são possíveis de dar e a conquista que isso vai trazer. Meu bem, muito obrigado. Foi uma delícia mais uma vez. Pela oportunidade. E um grande abraço a você e a todos os nossos ouvintes. Até mais. Tchau, tchau.